Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Muito prazer, eu me chamo Gustavo Ribeiro, sou graduando no curso de Engenharia de Materiais aqui pela Universidade Federal de Lavras. Estou aí no meu 10º período de matéria, no meu 10º período de graduação, e estou aqui nessa ocasião justamente para ministrar um seminário acerca do polietileno, que é um material polimérico. E esse seminário é válido pela disciplina de materiais poliméricos, então eu cito também o responsável pela disciplina, professor Dr. Juliano Elves de Oliveira. E vamos começar, né, pessoal? Eu gostaria de contextualizar você que está aí me assistindo sobre uma perspectiva da história do polietileno. Também gostaria de falar sobre sua grandeza no mercado, né? Então, eu vou utilizar uma sigla durante a apresentação para me referir ao polietileno, que vai ser o PE. Então, toda vez que eu comentar sobre PE, saibam que eu estarei falando, me referindo sobre o polietileno, perfeito? Vamos lá. O polietileno, ele teve a sua primeira sintetização por acidente. Ela aconteceu no ano de 1898 pelo químico alemão Hans von Pechmann. Nessa ocasião, esse químico ele estava aquecendo diazometano e aí ele obteve uma substância branca e gasosa. E aí o pessoal que trabalhava com ele, né, os colegas lá de trabalho, observaram aquilo e, pô, vamos caracterizar isso aí. E após uma caracterização, eles observaram ali que se essa substância ela apresentava uma vasta cadeia composta por ligações de carbono, carbono, CH2, CH2. Então nós tivemos aí, pela primeira vez, né, na história, a denominação do nosso polietileno. Avançando um pouquinho no tempo, lá em 1933, tivemos a sintetização do polietileno como conhecemos atualmente. Essa sintetização ocorreu aí pelos responsáveis Reginald Gibson e o Eric Fawcett, e eles eram trabalhadores de um laboratório na Inglaterra. Bom, vamos lá. Essa sintetização desse material viscoso e esbranquiçado foi possível somente dada uma exposição de alta temperatura e também de alta pressão. Então chegamos aí a 1400 bar, 170 graus Celsius, e só assim a gente conseguiu sintetizar, né, o polietileno, como a gente conhece hoje. E esse material ele foi utilizado comercialmente na época para isolamento de cabos de radar durante a Segunda Guerra Mundial. Acontece que essa pressão necessária para conseguir o etileno era muito alta. Então, em 1963, o alemão Karl Ziegler e o italiano Giulio Natta estavam estudando sobre catalisadores, reatores, e em conjunto eles conseguiram criar aí o catalisador Ziegler-Natta. Isso possibilitou a polimerização em pressão normal do nosso polietileno. E um fato interessante é que essa descoberta rendeu futuramente aos dois, lá no ano de 1963, um Nobel. E só que acontece que esse polietileno que eles sintetizaram, né, polimerizaram, é um polietileno de alta densidade. Perfeito. Eu vou pedir para vocês então guardarem essa informação, que ela vai ser muito importante durante a apresentação, beleza? Bom, eu estou falando aqui do polietileno, mas onde vocês podem enxergar o polietileno no dia a dia de vocês? Temos aí o polietileno em diversas embalagens de produtos. Temos também o polietileno em sacolas plásticas de supermercado. Temos polietileno em caixas de água, embalagens, brinquedos. Então, esse material, para revestimento de tubos também, né? Esse material, ele é amplamente usado na indústria. Então, todo lugar que você vai tem sacolinha de mercado, todo lugar que você vai tem embalagens. Então, isso faz com que a gente reflita um pouco sobre o tamanho do polietileno na indústria, né? O quanto vale esse mercado, o quanto de dinheiro que gera, não é mesmo? Vamos lá. Então, nos remetendo aí a um pensamento de mercado por trás do polietileno,
queria apresentar uma pesquisa realizada pelo Data Bridge and Architect Research, que aponta que o valor do mercado de polietileno no ano de 2021 era de 1,2 bilhão, apresentando uma estimativa de crescimento para 1,69 bilhão para o ano de 2029. Então, isso é um valor muito alto e apresenta um grande crescimento. Então, o mercado de polietileno ele tende a aumentar e é interessante, né? Porque eu estou aqui falando de polietileno, mercado, história, mas eu ainda não contextualizei vocês sobre o que é de fato polietileno, não é mesmo? Então, estou aqui falando da história, vamos lá. Vou começar introduzindo um conceito, a grosso modo, do que é polímero, monômero e mero. Eu trouxe uma imagem aí que vai me auxiliar visualmente na compreensão da diferença dos conceitos. E a grosso modo, então, temos o polímero, que é uma macromolécula com N repetições de meros. O monômero, ele vai ser a molécula que vai originar nosso mero. E o mero vai ser a nossa estrutura de repetição ali no nosso polímero, né? Então, o polímero ele tem N meros. E aí o monômero, ele vai gerar o nosso, vai ser a molécula aí geradora do nosso mero, perfeito? Bem a grosso modo, tá, pessoal? Então, para o polietileno, nós temos aí como monômero o eteno, que após polimerizado vai resultar na nossa estrutura de repetição, né, o nosso mero, o etileno, e aí com N repetições de etileno, nós temos aí o polietileno, né, o nosso amado polietileno, o nosso polímero de estudo aqui nessa questão. Nosso polímero em questão aqui, o nosso alvo de estudo. Perfeito, mas como que é feito esse processo, né? Eu só tenho o eteno e aí ele vira o polietileno, como que funciona tudo isso? Bom, essa sintetização do polietileno ela vai acontecer através da poliadição e ela necessita da atuação de um iniciador. Bom, poliadição é a adição sucessiva de meros no centro ativo do meio reacional. E falando aí em termos do polietileno, esse processo ele pode gerar macromoléculas de até 1 milhão de gramas por mol. Então vamos lá, nós temos a insaturação, né? A gente tem uma ligação ali no eteno, um CH2 com ligação dupla com outro CH2, e essa ligação dupla, essa insaturação, ela vai ser um ponto de funcionalidade. O que isso quer dizer? O iniciador ele vai atacar essa ligação dupla, então o iniciador ele vai se decompor aí no sítio ativo e vai gerar um meio reacional para que a molécula fique disponível para fazer novas ligações. Então, a gente vai ter aí o CH2, ligação dupla CH2, o iniciador vai atacar essa insaturação, e aí a gente tem o CH2, ligação simples CH2, e vai ficar disponível aí para novas ligações. Então, a gente vai ter a adição sucessiva do nosso mero, e isso vai gerar o nosso polímero. Opa. Bom, vale dizer também que o polietileno ele é um termoplástico, ou seja, ele vai apresentar uma capacidade de fluir quando exposto a uma certa temperatura. Sua temperatura de transição vítrea, ou seja, a temperatura na qual o polímero, né, o nosso material, vai começar a se comportar como líquido, ela está na faixa entre menos 100 graus Celsius e, e aí chegando até menos 125 graus Celsius. Vale lembrar que a temperatura de transição vítrea de um polímero, ela geralmente é uma faixa por causa da polidispersividade do polímero. Então, a gente tem uma macromolécula, é uma molécula gigantesca, então essa temperatura ela não é exata. Então, a gente não chega em menos 100, ele vai acontecer a TG, então ela costuma ser uma faixa, entendeu? E lembra quando eu disse que era para guardar a informação do pé de alta densidade? Então, quando sintetizamos o polietileno, quando polimerizamos o polietileno, podemos obter diferentes tipos de polietileno, o de alta densidade e o de baixa densidade. Isso vai influenciar totalmente nas nossas propriedades e aplicação do material. Como que isso vai acontecer? Eu vou chamar aqui, tá bom, pessoal,
o polietileno de alta densidade de PE de alta, o polietileno de alta e o polietileno de baixa densidade, de polietileno de baixa, PE de baixa, tá bom? Só em termos de cordialidade aí, em comunicação com vocês. Então, o PE de alta densidade, ele possui uma estrutura molecular predominantemente linear. Então, a gente vai ter poucas ramificações laterais e essa linearidade permite que as cadeias do polímero elas se empacotem mais próximas umas das outras, assim. Então, vai resultar numa maior densidade. Enquanto isso, o polietileno de baixa densidade, ele possui uma estrutura molecular altamente ramificada. Então, quando você vai empacotar essas cadeias, nós temos numerosas cadeias laterais, isso vai impedir as cadeias principais de se juntarem, né, de se empacotarem de maneira eficiente. Então, a gente tem aí uma menor densidade. Falando aí do PE de alta, ele é produzido através da polimerização por Ziegler-Natta, lembram do Ziegler-Natta? Ou por processo de polimerização em solução ou fase gasosa. Aí a gente tem baixa pressão, cerca de 1, 2 atm, e temperaturas moderadas aí entre 70 a 300 graus Celsius. Essas condições elas são feitas para favorecer a formação de cadeias lineares. Enquanto isso, a gente tem o pé de baixa, que é produzido por polimerização radicalar, a altas pressões e altas temperaturas. Então, a gente chega aí a 1.000 a 3.000 atm e temperaturas aí variando de 200 a 250 graus Celsius. Justamente porque essas condições elas favorecem a formação de ramificações nas cadeias do nosso polímero. Perdão. O polietileno de alta, ele vai apresentar uma maior cristalinidade, então na faixa ali entre 60% a 80%, devido à sua estrutura linear. Isso aí vai contribuir para uma maior resistência mecânica e térmica, mas eu vou aprofundar nisso um pouquinho mais para frente, tá bom? E falando da cristalinidade do pé de baixa, nós temos aí cerca de 20 a 60% de cristalinidade, e isso vai gerar aí uma propriedade para a gente de um material mais flexível, né? Então, estou falando aqui de cristalinidade, né? Mas o que isso vai influenciar no material? Falando aí em termos ópticos, os polímeros com grau de cristalinidade, eles vão apresentar tanto regiões cristalinas que são regiões ordenadas, quanto regiões amorfas que são desordenadas coexistindo. Então, as regiões cristalinas, devido à sua auto-organização, elas vão apresentar índices de refração diferentes das regiões amorfas. Então, quando a luz ela incide sobre um material parcialmente cristalino, ela é dispersa nas interfaces entre essas duas regiões. E isso vai diminuir a quantidade de luz que vai passar através do nosso material de forma direta. Bom, temos aí então que quanto maior a cristalinidade, maior a dispersão da luz. Isso vai resultar em um material mais opaco, perfeito? Então a gente tem aí o polímeros com alta cristalinidade, como é o caso do nosso polietileno de alta densidade, tendendo a ser mais opacos. E aí quando a gente tem o polietileno de baixa, que aí apresenta uma cristalinidade mais baixa, ele vai se apresentar como um material transparente, né? um material translúcido. Perfeito? Nesse slide aqui, eu trago brevemente duas tabelas que vão apresentar algumas propriedades físicas e mecânicas de ambos os tipos de polietileno que eu estou abordando, tanto polietileno de alta quanto polietileno de baixa. A gente vai ter aí na tabela propriedades como módulo de elasticidade, o alongamento no alongamento máximo, resistência à tração, mas a questão aqui é como que eles vão se relacionar, né? Como que está disposto o nosso polietileno de alta e como está disposto o nosso polietileno de baixa. Quando a gente vai comparar os dois, conseguimos ver aí que o polietileno de alta ele apresenta maior resistência a impacto, vai apresentar também uma maior resistência quando for solicitado em esforços de tração,
e também apresenta uma maior rigidez. Além de apresentar uma boa resistência mecânica, resistência a impacto, tração, apresentar boa rigidez, ele também apresenta uma resistência a uma ampla gama de solventes e produtos químicos. E aí, quando a gente vai botar isso em xeque, né, com o polietileno de baixa, a gente tem aí que o polietileno de baixa também apresenta essa resistência química, essa boa resistência química, né? Então, isso aí ele vai ser, só que vai ser ligeiramente inferior ao polietileno de alta, perfeito? Quanto às propriedades, a gente tem, quando comparando aí o polietileno de baixa com o PE de alta, a gente tem que o PE de baixa ele é mais flexível. Como que a gente vai explicar isso, né? Vamos pensar aí na reologia do polietileno, perfeito? Então, nós vamos ter aí o polietileno de alta apresentando uma viscosidade maior, especialmente em baixas taxas de cisalhamento. Isso ocorre porque as cadeias lineares elas estão mais próximas umas das outras. Isso vai aumentar a resistência no movimento. E essa viscosidade do polietileno de alta, ela tende a diminuir com o aumento da taxa de cisalhamento. Então, quando a gente fala isso, né, a gente consegue identificar aí um comportamento pseudoplástico, mas mesmo assim, ela permanece mais alta quando a gente compara com o polietileno de baixa densidade. Bom, devido à sua alta viscosidade, o polietileno de alta densidade ele tende a ser mais resistente à deformação e ao fluxo sob tensões aplicadas. Esse comportamento é vantajoso em processos que exigem formas mais definidas e estabilidade dimensional. Vai apresentar maior elasticidade devido a essa estrutura mais rígida e linear, e após a remoção de uma força aplicada, o polietileno de alta densidade ele tende a recuperar sua forma original, com mais eficiência, o que é importante em aplicações que exigem resistência à deformação permanente. Então, falando aí também, ainda, né, utilizando o fator da sua maior viscosidade, o polietileno de alta ele pode ser mais difícil de processar em certos métodos. E aí eu cito aqui então a extrusão por moldagem, a extrusão ou moldagem por injeção, porque vai exigir maior temperatura ou pressão. Mas aí, por outro lado, sua maior viscosidade pode ser benéfica também em processos que exigem materiais mais estruturados e menos propensos a fluírem, como eu disse, fluírem excessivamente, como eu disse anteriormente. Perfeito. Mas e o polietileno de baixa? As ramificações no polietileno de baixa densidade, elas criam mais espaço entre as cadeias, permitindo uma maior mobilidade entre elas. Como resultado, a gente tem aí o polietileno de baixa densidade possuindo uma menor viscosidade e uma maior facilidade de fluxo, especialmente quando a gente coloca o polietileno de baixa sob baixas tensões ou altas taxas de cisalhamento. Ele vai exibir uma viscosidade mais baixa devido às suas cadeias que são ramificadas, né? Elas são altamente ramificadas. Isso reduz o entrelaçamento e facilita o fluxo. Então, o polietileno de baixa densidade também vai exibir um comportamento pseudoplástico, mas a viscosidade ela cai rapidamente quando aí a gente tem um aumento na taxa de cisalhamento, perfeito? O polietileno de baixa densidade, com a viscosidade mais baixa, ele é mais suscetível a deformações sob tensão aplicada. Então, isso vai tornar ele ideal para aplicações que exigem maior flexibilidade, como em filmes e também em embalagens, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o stretch, né? O pessoal de supermercado, eles colocam aqueles pallets assim com muitos
produtos e eles precisam estabilizar aquilo, e aí um material que é flexível é o stretch, então a gente pode passar ele em volta assim, e é uma boa aplicação aí para o polietileno de baixa, perfeito? Como o polietileno de baixa densidade ele é mais flexível e dado, né, então ele é menos rígido, ele vai ter uma menor capacidade de recuperação elástica. Então, após a remoção da tensão, ele pode apresentar deformações permanentes com mais facilidade, né, mais facilmente. E aí a gente também pode usar o mesmo exemplo do stretch. Então, quando você puxa o stretch, você é, aplica uma tensão nele para poder lá estrechar o pallet de produtos. Quando você vai retirar esse stretch de novo, ele vai ter ali uma deformação plástica, né? Uma deformação que é permanente, ela não vai voltar mais ao seu estado original. Então, falando aí também que a menor viscosidade do pad baixa, ela facilita o seu processamento em aplicações como moldagem por sopro e extrusões de filmes. Então, ele vai fluir mais, né? Então, a gente tem aí essa facilidade nesse tipo de processamento. Essa sua capacidade de fluir facilmente torna ideal para produzir filmes, então, como eu disse, o stretch, e também revestimentos finos, onde a uniformidade e a flexibilidade são ideais. Coisas que ali, se a gente tem o polietileno de alta, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade em executar. Bom, é interessante, né, essa abordagem de como o polietileno, o mesmo polietileno, né, ele pode ser tanto de alta e baixa densidade, e aí a gente tem propriedades totalmente diferentes, aplicações diferentes, a gente tem diversos tipos de grades aí de polietileno, mas eu gostaria de abordar também uma curiosidade que, que me veio aí, né, recentemente, que é a questão do polietileno verde. Bom, o que seria, né, um polietileno verde? Para começar, o polietileno verde é aí uma patente da Braskem, né? Esse I'm Green é uma patente da Braskem, juntamente com o pessoal lá da Universidade em São Paulo. E ele é um polietileno verde justamente pela rota de obtenção do etileno. A gente tem aí o etileno, a estrutura de repetição do polietileno. Então, ela vai ser dada no polietileno verde através do etanol. Então, a gente tem uma rota que é alternativa para a matriz de petróleo. Então, a gente reduz aí a matriz de petróleo e aí a gente tem, então, o polietileno verde. Bom, questões sobre o polietileno verde, né? Beleza, a gente tem uma rota de obtenção alternativa, a gente tem aí uma matriz da indústria de cana para a produção do etileno e consequentemente, do polietileno, mas o material final, o produto final, ainda é polietileno. A estrutura é polietileno, nós temos o polietileno. Então, por mais que a gente diminua a matriz de petróleo, o produto gerado é o mesmo. Então, os impactos ambientais vão ser os mesmos também. Fora que esse uso, né, quando a gente pega aí o uso da matriz da indústria de cana, a gente tem uma competição muito grande, porque a indústria de cana ela está aí também como competindo aí, dividida, né, entre indústria energética, quando a gente tem aí o etanol, e também a alimentícia, né, na produção de açúcar. Então, a gente tem aí uma matriz para obtenção do etileno da cana-de-açúcar, da indústria da cana, que vai abrir uma competição com alimentos e energia, e no fim vai gerar o mesmo impacto para o meio ambiente do que o produto de matriz da indústria de petróleo.
Vale o comentário, eu queria trazer para vocês para mostrar também como curiosidade, né, o polietileno verde. Vale o comentário para vocês conhecerem o pé verde da Braskem. Então, eu utilizei como referência, em sua maioria, um artigo aí que aborda sobre o polietileno, principais tipos, propriedades e aplicações. Então, por hoje é isso, minha apresentação. Fico muito grato aí pela atenção dispensada de todos. Espero que tenha sido uma boa apresentação, tenha sanado dúvidas de vocês, que tenha passado aí o conhecimento importante para vocês. E me coloco à disposição também sobre qualquer dúvida acerca aí de toda a apresentação, algum termo utilizado, alguma aplicação. Se você quiser me perguntar alguma coisa sobre o polietileno e que estiver ao meu alcance, eu me coloco à disposição. Podem me contactar aí, tá bom? Então, muito obrigado, um bom dia, boa tarde ou boa noite.